No último vídeo, então, a gente fez a implementação aqui dos testes de integração, injetando as dependências que são necessárias para o use case funcionar. Então, a gente tem todos eles já rodando de acordo com os testes. Se eu rodar aqui novamente, ó, yarn test int de integração, todos os testes estão passando, porém, se eu rodar os testes end-to-end, eu vou ter uma falha aqui, ou várias acontecendo, porque a gente não passou por lá ainda. Mas como que a gente vai resolver isso? Primeiramente, vamos dar uma olhada aqui nesse desenho no fluxo de novo, né, que é uma forma da gente ter visualmente como que a aplicação está funcionando até agora. Eu tenho aqui os meus repositórios sendo injetado no meu use case no instante que o teste de integração é chamado. Eu deixei essa linha tracejada aqui para identificar que ela não é uma implementação direta, né? Eu tenho apenas uma interface aqui, que é uma interface do repositório, e quem está fazendo a injeção, que é essa linha roxa aqui, é o meu teste de integração. Mas como que eu vou fazer para que isso funcione nos meus controllers, né? Porque hoje, quem chama o use case no instante que eu faço a aplicação rodar de fato, são os meus controllers. Então, se eu venho aqui, por exemplo, no meu get, que a gente vai mudar de nome daqui a pouco, porque tá get, post, put, nós vamos colocar com nomes relacionados ao que o use case faz aqui, vocês podem perceber que eu estou com um problema aqui. Ele está solicitando que eu passe um argumento repository aqui para dentro. Eu vou fazer a implementação inicialmente fazendo exatamente como eu fiz aqui nos testes de integração, simplesmente pegando e instanciando o meu repositório igual eu fiz aqui, e injetando no meu use case, mas isso vai me trazer um problema mais à frente, que a gente vai modificar, que vai ser quando eu criar os valores usando o create e tentar fazer a listagem usando o list aqui, ou o show. Vocês vão ver que a gente vai ter um problema que eu vou deixar para mostrar mais à frente. Vamos começar então modificando um pouco o nome dos arquivos aqui para ficar um pouco mais lógico, né? E como a gente está sendo guiado aqui pelos testes, eu vou começar pelo próprio teste. Então aqui o teste vai ser users. Nós vamos iniciar pelo teste de criação, então eu vou recortar esse aqui e vou mover ele aqui para cima, que eu preciso de ter dados inicialmente aqui para depois eu fazer a listagem, fazer exibição de um, exibição de vários, a edição e o delete. Então vamos lá, qual que é o fluxo que esse teste end-to-end faz hoje em dia? Ele bate no app, então olhando aqui ele vem aqui, bate no app, o app bate na rota, então vamos lá na rota para fazer as alterações que precisa. Eu estou aqui no app, vamos nas rotas, inclusive eu posso deixar uma barra aqui, né? Eu deixei aspas vazias, mas sem nada, eu posso deixar com barra, não tem problema. Vou mudar esse base route aqui, o nome dele para user routes, deu enter. Como aqui eu estou exportando com o nome, ele faz essa alteração, eu vou tirar isso daqui, eu quero que fique como user routes mesmo. Vou voltar aqui no app e mudar o nome para user routes. Vou até tirar esses comentários por enquanto aqui, que eu não estou usando mesmo, para o código ficar mais limpo e a gente ir construindo ele sem comentários deixados para trás no código. Então, beleza, eu tenho aqui esse arquivo também, eu vou mudar para user routes, o index automaticamente já foi atualizado, e aí o que ele faz? Se eu estou criando, eu estou passando pelo post. Então, eu venho aqui, acho o post, é esse aqui, vou colocar ele como primário aqui só para a gente ir organizando pouco a pouco. Post controller também vou mudar o nome, então aqui vai ser create user controller. Então create user controller, salvo, vou mudar o nome do arquivo para create user controller, o index aqui só salvei para ele poder reordenar, né, usando aquela biblioteca lá que a gente fez a instalação na primeira aula, essa simple imports aqui. Ok, vamos voltar aqui na rota para mudar o nome aqui, que já não está mais esse nome, create user controller. Vamos passar para cá, aqui vai ser create user controller, e aqui já está até então funcionando. Vamos deixar o teste aqui rodando, né? Deixar o teste desse que a gente está fazendo a modificação em execução aqui contínua para a gente ver o momento que ele vai voltar a funcionar. E para isso, ao invés de eu usar aquela flag t, eu posso usar yarn test -t e passar o que eu quero aqui, o post. Eu vou usar um outro artifício aqui, que é o only.only, e eu posso fazer assim, ó, -only, -watch.
ele só vai executar esse teste aqui, tá? Todos os outros ele vai deixar para lá que não está com o ONI, né? O ONI é o único que ele vai executar. Tem uma vantagem nisso aqui, porque eu tinha reclamado umas outras aulas aí que o histórico do terminal estava ficando sujo, que às vezes apareciam os valores abaixo aqui, e dessa vez não, ele sempre fica acima, tá? Tudo que está fora do ONI, ele deixa aqui listado, mas não fica abaixo, fica mais fácil de ler. O teste que está falhando é exatamente esse. Então beleza, vamos voltar aqui para o Create e vamos começar a correção de fato agora. Primeira coisa que ele está pedindo aqui é que eu passe um repositório, né? Aqui um argumento do tipo repositório não foi provido aqui para o meu use case. Se eu vou no meu teste lá de criação, que é esse aqui, como que eu fiz? Eu simplesmente gerei um repositório aqui, vou chamar ele aqui dentro, colocar uma const aqui atrás, importar esse repositório aqui para dentro do meu arquivo e passar o repositório para dentro do meu use case e salvar. A partir do momento que eu salvei, o teste já está passando. Também vou fazer uma alteração aqui nesse teste, porque eu não vou precisar mais desse método post aqui, nem desse data. Eu vou deixar apenas o output e o 201 como status. Vamos voltar aqui no teste. Vamos tirar esse método aqui. Vamos tirar esse nome daqui. E eu não tenho mais o data, né? Eu tenho o objeto vindo direto. Então salvei e estamos aí já com o teste funcionando. Parte do create está resolvida, não preciso fazer mais nada porque aqui ele já está retornando o que eu preciso. Lembrando que no create, esse retorno que eu estou recebendo aqui não é o que foi gravado no banco de dados, vindo do banco de dados. Se a gente voltar aqui no nosso use case, o que eu estou retornando são os valores da instância de usuário que eu gerei. Tá? Então eu gero uma instância aqui, né? Eu crio uma instância do usuário com o método create, pego esse usuário salvo no banco de dados e retorno os dados desse usuário aqui como valor do meu use case. Então já está funcionando. Agora a gente vai fazer a listagem de usuários, que até então no nosso teste eu não tinha, né? Eu tinha somente esse get aqui, e lá nas rotas eu tenho apenas um get. Então eu vou precisar de dois gets, um get para listar todos e um get para listar apenas um, com um ID específico. Então vamos mudar os nomes aqui também. Aqui vai ser list users controller. Vou passar aqui para cá. Vou parar o teste, né? Porque agora a gente vai usar o outro teste, vai ser o teste de listagem. Vou tirar esse only daqui, passar para cá. Inicialmente eu vou rodar aqui só para ver se ele continua passando. Não está passando mais, ele está tendo um internal server erro. O teste de integração eu não vou fazer no modelo. Faz primeiro o teste para depois a gente controlando inicialmente, porque eu preciso mudar os nomes. Mas quando eu tiver com os nomes todos corretos aqui, eu volto aqui e explico qual que vai ser a lógica, tá? Que ela vai ser bem parecida com o que a gente fez aqui na integração, porém eu não vou injetar os dados no banco de dados diretamente. Eu tenho que passar pela rota para depois fazer essa listagem. Então vamos continuar mudando o nome dos arquivos. Então o list controller aqui vai ser list users controller, salvo. Esse show aqui não vai ser o show, vai ser o list users. Inclusive lá está como user, né? Tá em minúsculo. Eu vou mudar aqui o nome para users. Então deixa eu selecionar aqui, colocar users no plural, salvo. Venho aqui, tiro esse show que a gente não vai usar por enquanto. Ele também está me pedindo um argumento. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui por enquanto. Isso aqui vai dar problema, já estou adiantando. Vou pegar esse repositório, passar aqui para dentro e vou importar o repositório em memory para cá. Esse camarada a gente vai mudar o nome dele para list users. Venho aqui no meu index, ele já está na ordem certa. Volto aqui na minha rota, não tem esse get mais. É list users. Vou salvar e passar para cá. Então vamos ver se está tudo correto. Então list está aqui. Essa rota é list, vem para cá. E aí eu tenho essa falha acontecendo aqui porque o retorno dessa função aqui não é um texto, né? É um objeto. Se vocês lembrarem, eu tenho um objeto aqui com data e dentro eu tenho um users. Então aqui eu tenho que mudar para JSON. Salvei e beleza. Agora a gente já tem
aí o erro aqui diferente. Ao invés, ele estava esperando o Hello World e está vendo um data aqui com array vazio. Então, inicialmente, a gente já tem o que precisa para poder voltar no nosso teste e fazer as modificações necessárias para que ele rode o que eu preciso aqui, que é listar os usuários. Para lembrar, como que a gente fez a listagem aqui no teste de integração? Primeiramente, eu acessei o banco de dados para ver quantos registros eu tinha lá, e depois eu criei 3 usuários, salvei esses 3 usuários e fiz uma execução aqui do output para verificar se os dados que tem aqui no output têm o tamanho 3. A gente não vai conseguir fazer a mesma coisa no teste de end-to-end, por quê? No momento que eu for rodar esse teste, ele vai salvar registros no banco de dados, inicialmente em memória, mas futuramente a gente vai usar um banco real. Então, se eu ficar olhando para o tamanho, igual eu estou fazendo aqui, eu vou ter um problema, porque toda vez que o teste rodar e salvar um registro novo, o tamanho do banco de dados vai mudar e vai ser dinâmico, então eu não vou conseguir recuperar esse registro olhando para o tamanho. Então, no caso da listagem aqui, eu vou fazer algo similar, um pouco parecido com o que eu fiz aqui no meu show, tá? Eu vou criar usuários e vou esperar que dentro de um array tenha um usuário com aquele nome específico. Então, se eu voltar aqui, por exemplo, no meu create, eu tenho esse post aqui sendo gerado com o John Doe. O que eu vou fazer é copiar esse bloco aqui, todo, aqui para o meu get. Então, eu vou gerar um usuário, depois eu vou gerar mais outro usuário, esse aqui vai ser o John Travolta, que a gente está usando desde o começo. Tomara que ele não me processe, né? Afinal de contas eu estou usando o nome dele sem autorização. E aí o que eu espero que aconteça aqui? Eu espero que ao executar o meu get aqui na minha rota raiz, ele vai retornar para mim um JSON, não vai ser mais um text. Inclusive repare aqui que está como texto, ó, tem essas aspas aqui. Vou salvar, ele já vai mudar para objeto, ele esperava um Hello World e está vindo um objeto com data vazio. E o que eu quero que tenha aqui nesse data? Esse aqui a gente vai ter que construir aos poucos, por quê? Vai ser to equal expect um array contendo alguma coisa, nesse caso vai ser um outro expect object contain. O que eu espero que tenha dentro desse objeto? Vamos voltar aqui. Ele tenha um data, que é exatamente o que a gente está retornando aqui na listagem. Ó. Eu tenho um objeto que dentro tem um data e esse users aqui é um array desse user data. Então eu preciso ter um array com essas informações. Se eu não estiver montando errado, deixa eu ver, é isso mesmo, é um array. Não, na verdade não é um array, né? Eu tenho um objeto aqui, está chegando um objeto, então aqui, deixa eu tirar isso aqui e começar de novo. Então vai ser um expect object contain um data, que é um array vazio. Se eu fizer isso, ele já vai passar. Só que aqui agora a gente precisa dos dados, né? Afinal de contas, eu estou inserindo 2 registros aqui no meu banco e eu espero que no momento que eu faça a listagem, ele traga para mim essas informações. Se eu não me engano, eu posso passar dessa forma aqui, ó. Ao invés de passar esse object contain, eu posso passar já diretamente o objeto aqui, falando que é um data com array vazio. Só que aqui eu vou precisar de alterar. Então, realmente aqui está passando. E o que eu quero que venha aqui? Que venha um objeto parecido com o que eu tenho aqui na minha listagem. Não, no caso vai ser no show, né? É isso aqui que eu espero que tenha. Então, vou salvar, copiar isso aqui, passar para cá. Então, ó, tem que ter um John Travolta e tem que ter um John Doe. Então, vou copiar esse aqui. Salvar. O que eu espero? Eu estou gerando um John aqui e passando para cá. Deixa eu tirar esse aqui, vai ser o John Doe. E o e-mail dele é só John, não tem o John Travolta, né? Então, eu preciso que, ao retornar, venha um objeto contendo um data e dentro desse data contenha 2 objetos com os dados dos usuários que eu acabei de cadastrar aqui em cima. Isso aqui eu vou precisar de usar o expect, tá? Mais à frente, porque como eu vou salvar mais de um usuário, na medida que o banco de dados for crescendo, ele também vai falhar isso aqui.
Eu iniciei usando o expect, mas vai fazer sentido logo quando a gente voltar com o banco de dados. Por enquanto eu vou deixar dessa forma aqui até a gente chegar no banco. Vai funcionar, mas quando a gente chegar no banco provavelmente eu vou ter que alterar. Então beleza, agora como vocês podem ver, não está funcionando. E por que não está funcionando? Se eu estou injetando os dados aqui, estou fazendo a busca por aqui, por que não está chegando esses dados do lado de cá? Simplesmente porque lá no meu controller, eu estou injetando esse repositório aqui para o use case, ou seja, eu estou criando uma instância de banco aqui para poder injetar no meu use case, e na minha listagem, eu também estou criando um banco de dados em memória e injetando lá de cá. Esse banco aqui e esse banco aqui, apesar de ter o mesmo nome nesse use repository memory, são duas instâncias diferentes. Com esse new aqui, eu estou gerando um banco novo e passando para cada um dos meus use cases. Então, apesar de aqui, nesse caso, eu ter o banco de dados com valores, aqui eu não tenho. Para vocês entenderem, eu vou até fazer um seguinte aqui, ó. Eu vou vir aqui, colocar um console.log, ele vai ficar com um erro, né? Eu espero que ele tenha esse erro mesmo por causa da minha regra do ESLint. Eu vou pegar o await repository.list. Eu vou listar tudo que tem aqui dentro desse repositório. Vou rodar o teste novamente. E se vocês olharem aqui, deixa eu ver se eu consigo recuperar. Aqui tá vazio. Tá vindo como array vazio aqui, ó. Deixa eu puxar. Cadê você? Aqui. Deixa eu salvar de novo, só para ter certeza que ele está no lugar certo. Esse console log aqui. Então deixa eu tirar ele daqui, passar ele aqui para dentro do meu use case. E aqui eu vou fazer isso, ó, ao console log this.repository.list. Vamos ver se ele vai trazer valores aqui de dentro. Então, vem aqui, faltou um await. Olha só, aqui dentro, ó, eu estou injetando dois registros no meu banco de dados. Estou injetando esse usuário aqui, injetando esse usuário aqui. Então, eu tenho valores vindo do repositório no momento que eu estou criando. Mas se eu pegar esse console, mover ele lá para a minha listagem, que está aqui, é exatamente o que eu estou puxando aqui, né? Esse cara aqui. Deixa eu consolar aqui, salvei. Vamos voltar novamente no log e está aqui, ó. Tá vendo que está um array vazio? Apesar de eu estar fazendo a inserção dos dados aqui em cima antes de chamar o get não retorna os valores porque são dois bancos diferentes. E toda essa explicação foi feita para poder identificar o que a gente vai precisar de usar para mudar esse fluxo aqui um pouco. A inserção do repositório hoje está acontecendo através do meu controller. Eu estou fazendo aqui, então, dentro do meu controller, essa instância existia aqui. Eu nem tenho uma seta aqui por enquanto. E aí o controller está fazendo injeção no use case, mas está fazendo para cada use case de forma separada. Para a gente solucionar isso, eu vou precisar de inserir uma nova camada aqui, que vai ser os meus containers. Então, qual vai ser o fluxo? O container gera um repositório usando um singleton, que é uma tecnologia, vamos dizer assim, que eu vou ter apenas uma instância desse repositório globalmente sendo distribuída para os meus use cases. E é onde eu vou injetar esse container? Lá no meu app. Então, o container passa pelo app, o app vai para a rota, controllers, e o controller joga no use case. Só que eu não vou fazer nesse modelo aqui, usando o new. Eu vou simplesmente ter uma injeção usando decorators. E para isso, eu vou precisar de duas bibliotecas novas aqui no nosso projeto, que vai ser vou chamar aqui a tsRinge, ou tsRinge, não sei se é tsRinge ou tsRinge, que é essa lib aqui, que é desenvolvida, se eu não me engano, pela Microsoft. Não é pela Microsoft, não. E eu preciso ter algumas mudanças também no meu tsconfig, que vai ser esse experimental decorators aqui ativado. E eu preciso importar esse reflect metadata, que é uma outra lib que a gente vai instalar também. Então, vamos fazer as alterações necessárias e as modificações dos arquivos agora para ficar aqui compatível com essa implementação. Primeiramente, eu vou vir aqui, vou copiar esse nome. E a gente não está usando o npm para poder instalar, eu estou usando o yarn, né? Então, yarn
yarn add Tsyrint. Então ele vai instalar aqui. E além disso, ele me explica aqui que eu preciso usar esse reflect metadata. Tá? Eu posso usar o próprio reflect metadata aqui, o Core.js ou Reflection. Eu vou escolher esse Core.js aqui para poder instalar, porque eu já tive problemas usando só o reflect metadata quando eu estava programando esse projeto usando o ban, tá? A cópia dele que eu uso aqui para poder me guiar, eu não fiz usando o Yarn, eu fiz usando o ban e deu bastante problema lá, eu custei achar a solução, então a gente vai usar esse Core.js aqui no lugar. Se eventualmente vocês quiserem mudar a tecnologia, vocês podem também usar o Core.js para instalar. Então vocês podem ver que aqui, olha o tamanho de instalações que ele tem por semana, 32 milhões de downloads dessa biblioteca por semana, né? Não é brincadeira. Então vamos instalar aqui também a Core.js, não tem problema passar o Tsyrint aqui junto, que ele já está instalado, ele já não vai instalar novamente, né? Simplesmente vai injetar uma nova lib ali para mim. Se eu voltar aqui então no meu app, o que ele diz aqui na biblioteca? Que eu preciso passar esse reflect metadata no main TS. No meu caso, o meu main aqui é o meu app. E como eu estou usando o core, eu vou passar ali aqui, ó. Então import core.js. Salvo, e aí eu preciso fazer mais uma alteração, que é lá no meu tsconfig passar esse camarada aqui. Então venho aqui, que é para eu poder utilizar os decorators aqui dentro do meu código. Hoje, a injeção de dependência ela está simplesmente sendo feita dessa forma aqui, mas a gente vai incorporar o uso de decorators, tanto na minha classe quanto na minha propriedade. Então aqui dentro do meu create, o que eu vou fazer? Eu vou passar um arroba injectable, isso vem de dentro do Tsyrint, então aqui, eu estou dizendo que essa classe agora ela pode receber parâmetros através de injeção, e o que vai ser injetado aqui dentro do meu construtor. Vou usar o inject, também do Tsyrint, e ele me pede o valor, né, aqui que eu vou utilizar, o token aqui no caso, para poder injetar. Eu vou puxar esse nome para cá, só vou colocar com letra minúscula aqui, e aí, por enquanto, essa alteração aqui ela não vai fazer o meu código quebrar. Tanto é que se eu rodar o teste end-to-end novamente aqui, vou tirar esse on para poder rodar o post, ó, vou executar ele direto. Deixa eu parar aqui. Aí que ele deu o problema, deixa eu fechar esse terminal e rodar de novo. Ó, reparem que o teste continua funcionando normalmente, não teve nenhum problema aqui, mas a gente ainda continua com o mesmo problema lá de injeção de dependência direta. Então, como que eu faço essa alteração aqui, começando pelo meu controller? Vamos rodar o teste com o on aqui novamente, deixar ele executando yarn test on watch, para a gente verificar onde está acontecendo as falhas, e eu já tenho aqui o primeiro erro acontecendo. Então, ó, ele está pedindo para eu importar esse reflect metadata na raiz do meu projeto, exatamente como foi pedido aqui na biblioteca. Só que eu já fiz isso, eu já fiz essa inserção aqui, e ele continua falando que não está funcionando. Se eu vier aqui no meu app, cadê? Aqui. O arquivo está aqui, estou salvando, e ele continua falando que está com problema, ele não está conseguindo identificar que esse reflect metadata está aqui dentro. Infelizmente, eu não consegui achar uma outra solução para esse problema, tá? Bate cabeça, inclusive tem uma espécie de chamado aberto com o time do ban. Como a gente está usando o ban aqui como interpretador para o banco de dados, não, para os testes, né? A única forma que eu consegui encontrar é gerar um arquivo de testes na raiz do meu diretório de testes. Pode ser o nome que for, mas ele precisa ser um arquivo de teste, então eu vou chamar aqui de server.test.ts, e inicialmente eu vou construir o meu app aqui nesse arquivo. No chamado que eu abri, eu estou fazendo essa explicação, olha, só funcionou dessa forma, eu não sei porquê, mas desse jeito funciona. A partir do momento que eu faço deixa eu puxar esse describe daqui, ó, para cá, a gente vai usar o before all. Eu não preciso do describe, não preciso do expect no caso, e nem do text aqui.
qual que é a solução que eu implementei? Before all, ele simplesmente chama, deixa eu pegar na minha cola aqui, eu preciso importar também aqui, de acordo com a minha colinha, é isso aqui que eu preciso fazer. Deixa eu tirar essa linha, esse app aqui é o app que a gente tem lá, e eu preciso retornar um response que vem do meu Rono. Aqui é new response no. Então tira esse describe, que eu não preciso dele aqui também. O que está acontecendo aqui? Ele está montando o app simplesmente retornando um nulo. Só que eu vou jogar isso aqui no describe, apesar de eu ter tirado, porque eu não quero que isso aconteça quando eu estiver rodando, por exemplo, os testes de integração ou unitário. Eu só preciso disso no momento que eu estou rodando os testes end-to-end. Então, se eu passar isso aqui como uma flag para o describe, ele só vai executar isso quando eu rodar o teste end-to-end, como a gente já está fazendo aqui por padrão, né? Então, no momento que eu executar aqui usando um script, ó, ele está pegando essa flag end-to-end. Então, só para o end-to-end que ele vai rodar. Se eu parar o teste aqui agora e rodar novamente, vocês vão reparar que agora passou. Por quê? Infelizmente eu não tenho essa resposta. O chamado está até aberto aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Aqui, ó. Isso aqui eu abri explicando. Tem um monte de gente falando sobre o problema e tudo. E aí aqui embaixo eu passei essa instrução. Eu consegui montar usando um app teste no diretório raiz. Aqui eu estou usando o Rono, mais ou menos similar. E aí mostrei aqui que o teste passou. Então várias pessoas tentaram explicar por que isso está acontecendo, foi um outro tentou de uma outra forma, várias pessoas foram tentando e eu consegui solucionar desse jeito, e aí acabou que funcionou, tá? Então, por enquanto, com o ban, essa é a solução. Talvez quando vocês forem rodar, façam um teste aí, tire esse arquivo e verifique se sem ele o teste de vocês estão passando, né? Se não precisa mais criar dessa forma. Por enquanto, é necessário. Então, beleza, uma vez que eu fiz isso aqui, vamos voltar aqui no nosso teste, então, end-to-end, aqui está funcionando, e aí a gente vai alterar agora a implementação dessa inserção aqui. Ao invés de eu passar o meu repositório nesse modelo, eu vou passar através de injeção de dependência vindo da biblioteca que a gente fez lá na instalação, que é o tsirind, o tsrind. Para isso, vamos ter um novo diretório aqui dentro de infra, então eu vou criar aqui um containers, e aqui eu vou ter só um arquivo index.ts, porque ele só vai ser o arquivo necessário para poder injetar. Eu não vou ter vários tipos de injeções aqui, como o projeto aqui está bem específico para usuários, eu vou deixar como um index aqui que vai ser fácil de importar dentro do meu app. Inclusive já vou até fazer isso aqui, ó. Aqui eu vou importar @infra/containers. É só isso que eu preciso fazer. E aí aqui dentro, como que é a implementação? Eu vou ter um container que vem do meu tsrind, .register singleton. Qual que vai ser a chave? Ele me pede duas coisas aqui. Ele pede o token. Primeiro vai ser o token. E qual é a entidade ou o objeto que eu estou fazendo a implementação. Então, se eu voltar aqui no meu controller, é esse cara aqui que eu vou injetar através desse token. Então, venho aqui, vai ser user repository, vou tirar esse memory daqui, e aí aqui eu chamo esse user repository para cá. Então salvei, eu preciso exportar por default esse container, como eu estou fazendo importação direta dele aqui, né? Eu não tô, se eu voltar aqui no meu app, eu estou só importando o arquivo todo, então eu tenho que fazer exportação por default também para que ele funcione. E aí agora como que eu utilizo isso aqui? Ele vai injetar esse user repository memory lá no meu use case, mas no controller eu não preciso mais disso, só que por obrigação, né, quando eu faço a instância aqui do meu use case, eu preciso passar esse repositório. Então se eu salvar, ó, já vai começar a quebrar de novo, eu vou tirar isso daqui que eu não preciso, e eu vou fazer a inserção aqui desse use case de uma forma um pouco diferente. Eu vou usar o container vindo do tsrind, .resolver. E aí aqui eu vou passar o meu use case, que é o create user use case. Salvo e está funcionando. Então, qual que é o fluxo agora? Voltando aqui para o desenho,
Tá aqui. Quando o meu app é inicializado, o container injeta as dependências de repositório nele e essa injeção reflete nos meus use cases. Apesar de não ter uma seta aqui direta, como o meu app chama a rota chama o controle chama o use case, essa inserção está passando por aqui. Mas ela não deixa rastros, por exemplo, lá na minha rota. Se vocês olharem aqui na rota, eu não tenho nada aqui falando que eu tenho essa inserção, né, de um repositório acontecendo. Então isso só passa pelo meu controller, porque eu preciso resolver o controller, ou resolver o use case no controller, para poder ter o retorno desses dados aqui, quando eu chamo a minha rota. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora aqui na minha listagem. Então eu vou tirar esse cara daqui, aqui eu vou remover isso, e vou chamar o container.resolve para cá para dentro, salvo, não tenho mais esse user repository daqui. Vamos rodar o teste agora para ver se está funcionando, né? O teste de listagem. Então vou tirar esse only daqui, deixa esse teste, passa o ponto only para cá e vamos executar. Beleza, agora a gente tem um outro erro, vamos ver qual que é a falha que está acontecendo. Tá, list user use case, vamos voltar lá no list user use case. Aqui ficou faltando a gente colocar o inject, né? Então injectable do TS range, e aqui eu vou ter o mesmo inject que eu fiz. Vou até copiar esse construtor aqui para cá. Salvei, falta importar o inject, salvo, desço e tá aí. Temos o nosso teste passando. Então ele está fazendo como aqui? Eu insiro os registros, eu faço a inserção dos registros no banco de dados, passando pela rota post. Depois eu recupero esses registros passando pelo meu get, pego esses valores, transformo em JSON e verifico se o retorno que está lá dentro é o valor esperado. Então, até que se eu tirar esse John daqui e salvar, ó, olha lá, vocês vão ver que vai ter uma quebra já, porque eu esperava um John Doe e não está vindo esse John Doe. Salvei, está passando aí. Agora a gente precisa fazer o mesmo para as outras rotas. Vamos começar mais uma vez, começando no meio do vídeo, com o show dessa vez. Hoje a gente tem aqui o get, então a gente vai fazer algo similar para a exibição de um único usuário. Então vamos tirar esse only daqui. Eu vou até copiar, né, porque a gente não tem dois gets aqui nas rotas, eu vou copiar esse aqui e vou fazer o seguinte, eu quero que ele faça a inserção e aqui eu vou precisar fazer mais uma alteração, né? Eu preciso ter o retorno de uma dessas rotas aqui para poder fazer a busca usando o ID do usuário que foi criado, e eu espero que o retorno seja um objeto sem o data. Então aqui vai ser isso. Deixa eu tirar essa chave daqui, ó. Então é esse aqui que eu espero que venha. Vamos passar o only para cá, então ponto only. E aí ele já começou a falhar. Aqui eu vou precisar de retornar, então const. Vou colocar aqui response create é igual a isso aqui. Eu preciso ter um const output create igual a await response create.json, lembrando, né, que o retorno da minha criação é o objeto do usuário criado, e aí aqui eu vou precisar passar o ID desse output create. Então se eu venho aqui e passo dessa forma aqui, injetando o valor que vem do output create, o que eu vou ter dentro dele? O user ID. Salvo, e aí ele não está conseguindo recuperar. Vamos ver o que está acontecendo aqui primeiro. Deixa eu dar um console log aqui para ver se ele está chegando o que eu quero. Ele está chegando, está aqui, e aí aqui que está o problema agora. JSON, esse cara não conseguiu recuperar valor. Vamos ver o que está acontecendo então. Venho aqui na rota. Tá faltando uma rota aqui de get, né? Eu só tenho esse get aqui, ó, que é o get da listagem de todos os usuários. Então eu vou ter um outro get aqui com o ID. E aqui eu vou ter o show, que hoje não existe. Então,
show user controller, que até então a gente também não tem, então show user controller, salvo aqui, e aqui eu vou passar o show user controller. Esse show user controller a gente vai gerar aqui em cima. Eu vou copiar do list, vou chamar ele de show user controller, show user controller, salvo, importo ele para cá, que ele também não existe aqui, né? Export tudo from show user controller e trago ele para cá. Ok, agora a gente já tem uma parte aí, mas esse show ele é a cópia exata do list, então eu preciso trazer as informações. Deixa eu pegar do put aqui, ó, lembra desses comentários que eu deixei? Foi por isso que agora eu posso pegar aqui dos meus params o valor que está chegando lá da minha rota. Então, se eu venho aqui, por exemplo, e dou um console log nesse params, console.log param. Vamos ver o que está chegando aqui. Então, ó, olha quem que eu tenho aqui, o ID. Então, o que eu vou passar é, aqui no meu execute, o que ele pede lá no meu use case? Do show de usuário, nesse caso, né? O show aqui não vai usar esse list, ele vai usar o show user use case. Esse use case ele me pede um user ID, que eu vou pegar de dentro do meu params aqui, ó. Então, já vou extrair daqui de dentro o ID e vou passar ele para cá. Então, se eu tirar daqui e salvar, tira essa listagem daqui, desce, e a gente vai ver se agora vai funcionar. Então, ele continua não conseguindo encontrar, vamos ver por quê. Tá, o show tá aqui. Esse teste tá batendo na rota. Vamos ver lá no show. O show também preciso fazer essa parte aqui, né, da injeção de dependência. Então, vem aqui, chamo o inject e chamo o injectable aqui, injectable. Salvo, desço e tamo aí. Já está passando o teste também de show de usuários. Agora a gente vai fazer o update, que é um pouquinho mais chato, mas segue a mesma lógica, né? Primeiro eu crio o usuário, igual eu fiz aqui. Depois eu faço a modificação desse usuário. E aí depois eu faço um get para verificar se aquele usuário foi alterado ou não. Então eu vou criar, fazer um get, ver se ele existe, vou modificar, fazer um get novamente e verificar se ele está diferente. Vou copiar então isso aqui, tudo, para cá, para dentro. Vou tirar esse only daqui e vou mover para cá, ponto only. Ele vai quebrar, né? Vai começar a ter falhas aqui. Por enquanto não, porque o only aqui está fazendo a mesma coisa, então primeiro eu vou fazer esse post, eu vou tirar esse daqui, eu não preciso de criar uma listagem nesse caso. Aqui até então ele está funcionando. Deixa eu até fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui, porque eu quero usar essa parte aqui já de uma vez. Então, deixa eu tirar esse console daqui, copiar essa parte toda daqui do meu teste do get, colar aqui em cima. E aí eu vou tirar esse only daqui do get e passar para o meu put aqui. Então, ponto only. Salvo. A gente vai ter algumas falhas acontecendo, não tem problema. Então, primeira coisa, não preciso de 2 usuários, eu vou querer apenas um aqui, que vai ser o John Doe, e a gente vai mudar o nome dele para John Travolta. Então, vamos deixar aqui como John. Salvo. Aqui tem output. Cannot declare. Tem 2 output aqui, então deixa eu pegar aqui, ó, response get, passo para cá, output get, passa para cá. Ele vai quebrar porque os valores aqui estão diferentes, então vamos copiar isso aqui, passar para cá. Pronto, o teste está passando por enquanto. Agora response update. Vou até mudar o nome aqui, né? Ao invés de response get, colocar response create.
Vai ficar mais... Oh, caceta. Eu já estou usando o nome, peraí. Response create... output get... como é que eu vou dar esse nome aqui? Às vezes renomear a variável, deixa assim por enquanto, depois a gente acha um nome melhor para isso. Então, qual que é o fluxo aqui? Eu vou fazer uma requisição para qual ID? Vai ser para esse ID aqui, ó. Muito parecido com o que a gente fez no get. Então eu venho aqui, passo para cá, e aí o que eu quero? Que esse response update, que vai vir para cá, o status aqui eu não preciso, por enquanto, né? A gente não está usando, até posso deixar, não tem problema, posso deixar esse response update aqui, salvo, ele está passando por enquanto porque lá no meu update use case, não, meu update, cadê? Aqui. Ele não está fazendo nada ainda, a gente vai precisar de reconstruir todo do zero, mas já vamos deixar o teste preparado para isso. Então, aqui eu estou criando o usuário, faço a exibição desses dados do usuário pela rota get aqui, né? Peguei o get do usuário igual eu fiz no primeiro, vou fazer a alteração desse usuário passando aqui para John Travolta, e aqui para John Travolta, e aí eu vou fazer novamente um get nessa rota, vou fazer assim, e eu espero que aqui esteja com esses valores. Então eu vou copiar para cá, ficou faltando esse user ID aqui, agora a gente só corrige o nome das variáveis. Então, response create, aqui a gente vai ter que mudar o nome para, vou colocar response 1 aqui, não tem problema. Então, response 1, output 1. Então, output 1 aqui. Aqui vai ser, pode ser o update mesmo. Então, não preciso desse response aqui, na verdade, não estou checando nada. Posso até fazer isso aqui, ó. Apesar de não precisar, eu posso pegar o status, né, para ver se ele está batendo de fato na rota. Então, vem aqui, response update, status, seja 200, porque é o que a gente está retornando lá do update. E vou pegar aqui com response 2. Response 2, output 2, que é quando eu fiz a alteração. Então, até aqui, tudo certo, não temos mais problema com nomes das variáveis aqui acontecendo. Agora falta a gente fazer a implementação de fato lá no meu put. Então, venho aqui no meu update do use case primeiro, vamos fazer a mesma implementação aqui da injeção de dependência no update, para a gente não ter essa falha lá já acontecendo no instante que a gente começar a rodar. Então, injectable, e aqui importa esse inject. Salvo, até aqui não preciso fazer mais nenhuma alteração. Agora vamos lá no put, vamos mudar os nomes também. Então, aqui não vai ser mais put controller, vai ser update user controller. Passa para cá e aqui vai ser update. Vamos mudar por aqui, então. Opa. Update user controller. Passa para cá. Vamos mudar o nome do arquivo também para update-user controller. Vem no index, salva para ele poder ordenar certinho. Tudo certo aqui. Agora a gente vai fazer a implementação de fato. Então, aqui no update, como que vai funcionar? No caso do update, a gente precisa pegar tanto o ID quanto os dados passados no body, né? Então, se eu olhar aqui, por exemplo, no meu show, eu estou pegando esse ID aqui, então já vou passar para cá. E eu também preciso do body, que é isso que está aqui. Então, vamos para cá. Vamos começar consolando aqui para ver se esses dados estão chegando. Então, vou pegar o console log do body aqui. Venho aqui e verifico, olha só, o que eu tenho. Eu tenho um user ID, o nome e o e-mail, então eu fiz alguma coisa errada aqui. Na hora que eu fiz o put aqui, eu passei esse cara. Isso não existe aqui no put, né? Então, salvo. É somente os dados mesmo aqui, ó.
Ó, John Travolta, que é o que eu estou passando com o método put. Beleza. E aí eu preciso fazer o quê? Quando eu fizer a chamada do meu use case, então const use case, vai ser igual a container.resolve, container aqui que eu vou importar do SciRange, o tsRange, resolver, o meu update user use case. E aí, se vocês lembrarem bem, o que a gente precisa fazer é passar um await aqui, então const output é igual a await use case ponto execute. E aí, o que esse execute ele me pede? Ele me pede o user ID, que nesse caso é esse ID aqui, e me pede também os dados do input, que é o nome e o e-mail, que está vindo aqui do meu body. Então, passo para cá, salvo, e eu preciso retornar como valor os dados desse output. O que eu estou esperando lá no meu teste? Deixa eu salvar aqui. Vou tirar esses caras aqui por enquanto, a gente não vai precisar mais deles. Salvo, vamos ver os testes aí. O teste já está passando. Por quê? Vamos fazer aqui o fluxo completo de novo. Ó, ele está gerando um usuário, fazendo a consulta, recuperando esse usuário aqui. Então, se eu salvar, colocar, por exemplo, um S, ele já vai quebrar, porque ele esperava John Doe, está vindo John Does com um S. Salvei, agora eu estou alterando para John Travolta, faça a consulta novamente, lá na minha requisição com o mesmo ID do usuário, ó, o usuário que eu criei aqui em cima. Eu estou fazendo a consulta novamente aqui, e eu espero que agora venha John Travolta. Se eu mudar aqui para um S, ele vai quebrar, ó, porque ele esperava John Travoltas e veio John Travolta. Então, salva. Estamos aí agora com o teste de update funcionando. Fica faltando agora somente o delete. Processo mais ou menos parecido, né? Então, vamos começar primeiro com o nome dos arquivos. Então, vamos vir aqui. Vai ser delete user. Ok, vamos mudar agora o nome do arquivo, delete user. Venho aqui no meu index salvo, ele não mudou nada. Aqui vai ser delete user controller. Aqui já está tudo certo. Vamos tirar o only. Cadê o only? Daqui do put e passar para o meu delete. Ponto only. Salva. O teste por enquanto está passando, porque a única coisa que ele está fazendo aqui é esperando 204. Mas a gente vai ter que fazer algo um pouco diferente para o delete, né? A gente vai ter que criar uma lista de usuários. Vou fazer assim, vou criar 2 usuários, vou listar esses usuários e quero ver se o array que ele retorna lá já tem esses valores. Ou melhor, eu posso criar um usuário, consultar esse usuário, depois eu deleto e tento consultar e ele tem que retornar nulo para mim. Afinal de contas, se o usuário não existe, ele tem que retornar um nulo. Mas isso vai me atrapalhar mais à frente, porque aqui no meu list, no meu show, ele está retornando um erro. Então, a gente pode fazer com a listagem. Vamos fazer com a listagem mesmo, que vai ser mais simples. Tá? Depois a gente trabalha com esses erros aqui também. Vai ter um caso para esse. A gente vai criar aí um middleware de erros, mas não vai ser nessa aula que já está longuíssima. Vai ser na próxima. Porque a gente também tem que validar os parâmetros de entradas aqui na nossa rota, que hoje está recebendo simplesmente um data que é do tipo N, e a gente precisa tratar isso aqui também. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui nos testes, cadê? Me perdi, aqui. Então eu vou criar 2 usuários, igual eu fiz aqui no meu list, vou fazer isso aqui. Então eu colo aqui, depois eu preciso desse response create que eu vou usar para poder pegar o ID do usuário. Então eu vou passar para cá, eu vou passar aqui esse ID do usuário, muito similar ao que eu fiz aqui, na verdade não é nem similar, né? É exatamente a mesma coisa.
E aí, usando o método delete, eu espero que o retorno dessa resposta aqui seja o 204. Vou até mudar aqui para response delete, para ficar mais claro. E aí, depois disso, eu vou fazer uma consulta de novo. Então, eu vou fazer antes e depois. Então, aqui, ó, vou pegar isso aqui e vou passar para cá. Deixa eu fazer aqui. Na verdade, é aqui, né? É aqui. Que eu criei 2 usuários. E esse output create eu preciso mover para cá. Então, ó, primeiro eu crio 2 usuários. Vou pegar o segundo aqui. Vou consultar para ver se ele existe. Então, isso aqui era para estar passando. E não tá. Eu não sei porquê. É porque eu estou esperando o John Travolta, né? Então, deixa eu copiar para cá. Ponto. Já está passando aqui. E agora eu vou deletar esse usuário que eu criei. E eu espero que o retorno da listagem não venha de outra volta. Mas isso pode me trazer um problema, porque quando eu fizer a inserção em outros testes, como eu estou usando esse de outra volta para todo lado, pode ser que ele venha com esse valor. Então, vamos fazer de um jeito diferente. Nesse caso aqui, deixa eu pensar como que a gente pode alterar. Até que o teste já está passando, eu acho que eu vou fazer com a listagem. E depois a gente faz a implementação disso corrigido. Porque para o momento o banco de dados aqui não vai atrapalhar em nada, né? Como só tem um banco para todos os registros, eu imagino que não vai dar problema, mas eu vou ter que fazer o teste. Vamos ver aqui então. Vou deletar. Estou fazendo o método de delete, passando esse user ID. Vamos ver se lá na minha rota isso já está funcionando como deveria. Não está. Então eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no meu show, por exemplo. Pegar o ID daqui, fazer o container resolve. Então vou passar para cá. Esse container aqui vem do test range. Aqui vai ser o delete user use case. Eu preciso usar um await use case.execute passando o ID aqui para dentro. E aqui dentro do meu execute eu preciso também passar novamente as minhas injeções, né? Então aqui no delete eu vou passar para cá isso. Vou importar aqui do meu test range, @injectable aqui em cima. Salvei. E aí aqui tá funcionando por enquanto. Mas eu não tenho certeza se isso deletou. Então, como que eu vou verificar aqui? Eu vou fazer uma listagem. Cadê aquele list que a gente fez? Esse aqui, ó. Cadê? O primeiro. Primeiro list. Esse list aqui, ó, que a gente vai usar para poder verificar se aquele registro é deletado ou não. Então, vou copiar daqui, vou colocar aqui embaixo para ver qual que vai ser o retorno aqui. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Deixa eu consolar esse output para ver o que está vindo de retorno. Salvo. Exatamente, ó. Tá vindo só um data aqui, tá vendo? Se eu mover essa consulta lá para cima, vou fazer isso aqui, response 1, igual a gente fez antes, né? Response 1, output 1. Output 1. Então, já tenho output 1. Response list 1, output list 1. E aí a gente chama esse cara para cá e para cá. Salvo. Então, olha só. O que eu tenho aqui nessa listagem? Eu vou fazer isso, ó. Eu vou recortar daqui, passar para cá. Então, aqui eu vou ter 2 usuários. Então, esse retorno que está aqui, ele precisa vir para cá. Cadê? Aqui embaixo. Então, se eu salvar agora, vai passar. E agora eu preciso fazer novamente a consulta.
e aí ele não pode ter os mesmos registros, né? Então eu vou copiar daqui tudo isso e mover para cá. E aqui, ao invés de 1, vai ser 2, e 2 aqui, e 2 aqui, e 2 aqui. E quem que eu estou deletando? Estou deletando o... Quem que eu estou deletando? O John Travolta. Então, o John Travolta não pode existir aqui. Então, se eu salvar agora, vamos ver o que está pegando agora de erro. Response1.json, que é response 2. Teste passando. Então, deixa eu tirar os consoles e a gente dá uma revisada aqui para ficar fácil o entendimento, né? Se é que é possível. Bom, tá passando agora, a gente tem os 5 testes funcionando, mas vamos repassar esse delete aqui, que ele foi um pouco mais confuso do que eu imaginava. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando 2 usuários, depois eu faço a listagem desses usuários e verifico se o retorno da listagem tem os 2 usuários que eu criei. Então, aqui em cima. Beleza. Uma vez que eu fiz isso, agora eu venho aqui embaixo e faço um delete desse usuário aqui, ó. Deixa eu até ver uma coisa aqui. O que é isso? Eu estou fazendo um get aqui, né? Eu não preciso mais desse get. Então eu vou tirar esse get daqui. Salvar. É, isso mesmo. Porque eu vou criar 2 usuários. Estou listando esses usuários aqui. Estou esperando que o retorno venha os 2 usuários criados. Agora eu estou vindo aqui, pegando o ID do usuário que eu criei aqui em cima, que é esse response create aqui, fazendo um delete nele. Posso até colocar esse aqui na mesma linha para ficar, como eu não estou passando nenhum body, né? Pode estar na mesma linha. Então eu deleto esse usuário da minha base, espero que o retorno da minha função lá, do meu controller venha um 204, faço uma nova listagem de usuários, não estou passando um ID específico aqui, então ele vai trazer um array, e eu espero que não tenha esse John Travolta aqui dentro. Então eu espero que só venha um registro aqui, que foi aquele que eu não deletei, né? Que é esse aqui. Lembrando, mais uma vez, que muito provavelmente esse teste aqui ele vai quebrar quando a gente começar a usar o banco de dados. Por quê? Como eu estou rodando apenas ele, eu acho que nem vai ser lá, tá? Se eu rodar todos os testes aqui, ele já vai quebrar. Isso aqui eu vou precisar modificar no instante que eu rodar todos os testes, ó. Hoje, se eu pegar aqui, tirar esse only, ó, olha só que bacana, hein? Se eu rodar, vou parar a execução de tudo aqui, a gente já sabe que todos os testes estão rodando, então ó, vou rodar esse, passou. Rodei esse, passou. Aqui inclusive tem 2 gets, né? Tem esse get aqui que eu vou chamar de get, esse é o list, get list, salvei, e aqui o get show. Eu percebi porque aqui ele rodou 2 vezes, ó. Então vou executar esse. Então agora o get list, get show, passou, get put, passou também, get delete, passou também. Agora, será que se eu rodar tudo, vai passar? Não passou. Por que que não passou? Porque simplesmente, olha só, ele saiu injetando valores para vários usuários, para o mesmo usuário várias vezes. A gente não tem uma regra aqui, por exemplo, impedindo que cadastre o mesmo e-mail, então eu tenho uma falha aqui acontecendo no momento que eu faço esse data travado aqui, ó. Eu espero que venha esse data aqui congelado, e isso é um baita de um problema. Agora a gente tem um problema mais sério aqui para poder resolver. Bom, o que eu vou fazer então? Para a gente infernizar, até estou trocando as palavras. Ao invés da gente encerrar essa aula aqui com os testes funcionando, eu vou criar uma parte 2, porque a solução mais legal aqui para a gente implementar, eu estou usando aqui nomes fixos, né? John Travolta, John Doe, John Travolta. Eu vou fazer uma modificação aqui para a gente passar a usar aquela biblioteca Fake.js, que aí eu não preciso me preocupar com os nomes que inicialmente estão sendo gravados aqui, e também não vou precisar me preocupar em deletar esses registros do banco de dados depois. Tá? Isso só está acontecendo aqui no teste end-to-end porque o funcionamento dele é diferente. Se vocês vierem aqui, por exemplo, no teste de integração e rodar todos de uma vez, ó, yarn test int, aqui ele está rodando todos os testes, ó, todos de uma vez só. Todos os de integração eles conseguem rodar sem um interferir no outro. Por quê? A injeção do banco de dados está sendo feito no ponto
do teste. Então aqui eu tenho um banco de dados para esse teste, aqui eu tenho um banco de dados para esse teste, e isso não está causando conflito entre eles. Mas no caso do end-to-end, que a gente está compartilhando o mesmo banco de dados, se eu rodar aqui teste end-to-end, E2E, um está interferindo no outro, né? Porque a inserção dos dados que eu fiz aqui em cima no meu post, esse John Doe que está aqui, ele chega aqui embaixo e soma com esse que está aqui. Então aqui, nesse aqui eu tenho John Travolta. E lá no meu teste de delete, eu estou esperando que não exista John Travolta, só exista John Doe. Mas existe John Travolta porque eu não deletei. Então, esse é o problema que a gente está enfrentando aqui. Mas como a aula já está bem longa, eu vou cortá-la em duas partes, mandar um beijo para vocês aqui agora, e a gente volta na próxima implementando o uso do Fake.js. Vai ser uma aula mais curta, apenas para poder fazer essa modificação em todos os testes, né? Tudo que a gente está usando aqui com nome fixo, eu vou passar em um por um, modificando para usar essa lib aí. E a gente se vê livre, finalmente, do John Travolta no nosso teste. Beijo e vejo vocês na próxima aula.